tá bom? Então, pessoal, ó, lembrando que é, nós temos alguns tipos de flexão, né? E o cisalhamento transversal, ele ocorre dentro da flexão, né? Se a gente observar, por exemplo, aqui, olha, entre os pontos C e D, a gente tem uma parte linear, sabe que nós temos somente momento, e isso caracteriza a flexão pura, tá? Entre AC e DB, nós temos um gráfico, né, com uma reta com uma certa inclinação. E aí a gente sabe que se trata de flexão simples, porque além de momento, nós temos também cisalhamento. Até agora, a gente só estudou as tensões, né, causadas na flexão, tá? Na verdade, as tensões normais de compressão e tração que ocorrem na flexão. E não estudamos ainda a tensão de cisalhamento, porque eu estou falando para vocês, olha, flexão pura só acontece momento, beleza. E aí a gente estuda as tensões normais provenientes desse momento. Porém, quando eu tenho flexão simples, além de momento, nós temos também cisalhamento. E aí a gente ainda não falou sobre como determinar essa tensão proveniente do cisalhamento, do esforço cisalhante. E é o que a gente vai ver agora, né, no cisalhamento transversal. Então, nós vamos abordar, depois que a gente fizer isso, a gente vai ter abordado tudo aquilo que acontece na flexão, tá? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês o seguinte, pessoal. Quando a gente tem, por exemplo, tábuas, né, sem acoplamento, tábuas com acoplamento. O que significa? Tábuas coladas e tábuas soltas, tá? Pode acontecer pode acontecer da gente ter situações, né, em que eu tenho cortante, cisalhamento, e que eu não tenho cortante. Vou explicar melhor daqui a pouquinho, tá? Então, isso aqui a gente já falou. Quando que acontece a tensão cisalhante, pessoal? Quando que acontece? Como que acontece? É o seguinte, olha, quando a gente tem uma situação de flexão, por exemplo, aqui eu tenho duas cargas e uma carga distribuída aqui, né? Vários momentos aplicados nessa viga. O que acontece? A gente pega um pedacinho pequenininho, né? Uma partícula infinitesimal de tamanho aqui, ó, dx, e trazer ela para cá, a gente vai ver o seguinte, pessoal, que de um lado, né, de um lado dessa, se a gente analisar os esforços que estão acontecendo aqui, de um lado nós temos uma tensão e do outro lado nós temos outra tensão. Olha, aqui nós temos, do lado esquerdo nós temos a tensão sigma 1, né, aqui nós temos a tensão sigma 1, e do outro lado nós temos a tensão sigma 2, né? O que nós imaginaríamos de cara? É que se eu pegasse uma partícula infinitesimal, nós teríamos tensões iguais dos dois lados. O que tivesse acontecendo de um lado estaria acontecendo do outro. Mas não é isso que acontece. E eu pergunto para vocês, pessoal, da onde vem essa diferença de tensão 1 para tensão 2? Né, se a gente está estudando a tensão de cisalhamento, com certeza é a tensão cisalhante que gera essa diferença. Então, nós não temos só tensão normal, nós temos também a tensão cisalhante que compõe esse quebra-cabeça, vamos dizer assim, todos os esforços que estão ocorrendo, estão nessa viga, tá? Então, além de tensão normal, né, sigma 1, sigma 2, nós temos também a tensão tal cisalhante, que é proveniente da força de cisalhamento, tá? Se a gente observar a equação, eu não vou deduzir essa equação, pessoal, tá? Para a gente chegar na equação de Jourhavsky aqui, ó, tá? Que é essa equação aqui, tá? Eu gostaria que vocês observassem o seguinte, pessoal, ela é proveniente, ela começa com um somatório de forças. Se a gente observar, né, que eu tenho, assim como eu mostrei aqui no slide anterior, olha, tensão 1, tensão 2 e tensão de desviamento, é o que acontece aqui, olha, nós temos tensão 2 para um lado, tensão 1 para o outro. Então, quer dizer que a gente tem uma força para um lado, uma força para o outro, e em algum dos dois a gente tem um sinal negativo. E nós temos também, né, a tensão de cisalhamento aqui nessa continha. Tá? Ah, professor, mas a gente está falando de somatório de forças e está falando de tensão.
Vamos lá. Tensão é igual a força sobre área. Força é igual a tensão vezes área. É o que está acontecendo aqui, ó. Tensão vezes área. Tensão vezes área. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Aqui é a mesma coisa, olha. Tensão vezes a espessura vezes uma outra dimensão. Então, nós estamos no caminho certo. E aí, pessoal, se a gente observar, né, é aquilo que a gente tinha falado, ó, sigma 1 diferente de sigma 2, F1 diferente de F2, então gera uma tensão tal. E aí, no meio dessa, né, no meio dessa equação que a gente que a gente iniciou aqui, aparece uma parcelinha dm dx, tá? O que é a derivada do momento em relação a x? Aparece para a gente, então, a cortante. Nesse caso, tá? Aparecendo a cortante, a gente sabe que integral de YdA é o momento estático. Aqui, o momento estático está sendo apresentado como M, mas nós vamos chamar ele de Q, tá? Nós vamos chamar ele de Q. Aí fica a critério de vocês a nomenclatura aí, sem problema nenhum, tá bom? E aí, pessoal, nós chegamos na equação seguinte, olha, V vezes Q dividido por momento de inércia vezes T, tá? A equação é essa, olha, Q vezes V dividido por momento de inércia vezes T. Esse T aqui, pessoal, é a espessura, tá? A espessura que significa o contato, tá? O contato em que eu quero, a dimensão em que acontece o cisalhamento, tá? Então, isso vai depender muito da seção transversal. Se for uma seção transversal, por exemplo, retangular, vai ser a base, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui, ó. Se eu tiver uma seção transversal retangular, aonde pode acontecer esse cisalhamento? Então, nessa dimensão aqui, seria a base, né? Se eu tiver uma seção transversal assim, ó. Onde que provavelmente... Aí vai depender da pergunta da questão. Ah, qual que é o cisalhamento entre a parte de cima, que a gente chama de aba, com a alma? Então, a gente tem que analisar esse pedacinho aqui. Então, isso aqui vai ser meu T, tá? Nesse caso aqui, o B, a base, aqui, ó, que é a nossa espessura. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, vai ficar mais fácil, tá? E aí, como eu disse, essa é a equação de Zurabski. Olha que bacana, pessoal, ó. Quando que acontece esse cisalhamento transversal? Ó, quando uma força transversal P é aplicada à extremidade livre dessa viga, tá? As pranchas tendem a se deslocar, a se deslizar uma em relação à outra, tá? Então, deslizamento não ocorre quando uma força P é aplicada a uma viga, feita de material homogêneo e coesivo, mas a tendência do deslizamento existe. No entanto, se a gente tiver um momento M aplicado à extremidade dessa viga, como é feito aqui, ó, as várias pranchas, elas vão se flexionar em arcos, tá vendo? Olha, aqui ocorre deslizamento, aqui ocorre um arqueamento dessas pranchas que estão sobrepostas. Então, aqui a gente verifica que não tem cisalhamento. Por quê? Porque as pranchas, elas não deslizam uma em relação à outra. Elas simplesmente arqueiam uma em relação às outras. Aqui não, aqui tem deslizamento. O que significa isso, pessoal? Se eu tiver só momento, eu não tenho cisalhamento. Se eu tiver uma carga sendo aplicada aqui, além de momento, nós temos também cisalhamento. Aqui não, aqui a gente só tem momento. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. É como se eu tivesse, por exemplo, sei lá, algumas folhas empilhadas. Se eu fizer um arco com as folhas, eu não tenho cisalhamento. Elas não estão se deslocando, se deslizando, né? Elas não estão deslizando uma em relação às outras. Tá? Elas só estão tendo momento. Aqui não. Aqui em B, nós temos, além de momento, tá? A tendência ao deslizamento. É como se a linha de cola dessas placas aqui estivessem tendendo a soltar. É como se eu estivesse soltando a cola. Aqui não. Aqui, né, a gente tem um arco, não tem deslizamento, não tem essa tendência de um esforço na mesma direção, porém em sentidos contrários. Tá bom? Pessoal, tem aqui dúvida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá? Vocês estão escutando bem aí? A internet não tá ruim, não, né? Não.
Ótimo. Então, aqui de novo a gente tem a fórmula, ó, relembrando, a gente tem aqui a fórmula da flexão, momento vezes y, né, aqui dividido por momento de inércia, e aqui nós temos a expressão de Zuravsky, que é a fórmula do cisalhamento. E aí eu vou explicar para vocês como utilizar essa equação. Importante que vocês entendam, gente, que se a gente tem uma tensão normal, ela é aplicada aqui, né? Afeta essa área, ó. Se eu tenho uma tensão de cisalhamento, como é feito aqui, ó, a gente tem um esticamento, né? Um esticamento na diagonal ou um encurtamento na diagonal, tá? Então é isso que acontece. É isso aqui, tá? E aí eu já falei para vocês que V é o esforço cortante, Q é o momento estático. O que é momento estático, pessoal? Y barra vezes área, né? Momento de inércia e T é a espessura de contato de onde vai acontecer, então, esse cisalhamento, onde vai acontecer a tensão cisalhante, tá? Pontos importantes que vocês têm que prestar muita atenção, gente. Quando a gente trabalhava com flexão, se a minha linha neutra estivesse aqui, a maior tensão aconteceria aqui, nas extremidades, em cima da linha neutra, zero de tensão, e na outra extremidade, tensão máxima. Tensão máxima, tensão máxima. No caso do cisalhamento transversal, a tensão máxima ocorre em cima da linha neutra, e é zero, tá? Nas extremidades. Isso faz muito sentido. Quando eu tenho tensão normal máxima, pessoal, isso implica numa tensão de cisalhamento igual a zero. Quer dizer que eu não tenho cisalhamento, eu só tenho tensão normal, tá? E se eu tiver uma tensão de cisalhamento máxima, eu tenho, então, uma tensão normal igual a zero. Essa é a tendência, tá? Então, lembrando que aqui a gente está trabalhando com uma tensão máxima em cima da linha neutra. Vocês podem ver que aqui, nesse ponto aqui é o máximo, né? Tá? Cuidado com isso. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente trabalha com seções retangulares, essa equação pode virar essa equação aqui. Mas só nesse caso, tá, gente? Só exatamente nesse caso. Somente no caso em que a seção transversal for retangular, eu saio dessa equação, V vezes Q sobre IT, e passo para a equação 3V, 3 meios de V sobre A. Eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Vamos lá, deixa eu copiar aqui. E aí eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. Bom? Pessoal, por que isso aqui acontece? Tá? Vamos lá. A equação, pessoal, vocês estão me escutando? Até aqui tudo bem? Sim. Eu vou fazer uma dedução aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me chamar, eu paro, repito, sem problema. Ó, vamos lá. A equação que a gente tem inicial é essa daqui, ó. Tensão é igual a Q vezes V dividido por I vezes T, né? Então, muito bem. Eu tenho tudo isso aqui eu tenho, porém eu preciso encontrar qual que é o Q. O que ele está pedindo, pessoal? Ele está pedindo o seguinte, para que a gente observe qual que é o cisalhamento, qual que é a tensão cisalhante nessa parte mais escura aqui, tá? Se é nessa parte mais escura, então, vamos lá, olha. Q é igual a Y barra vezes área. O Y barra, pessoal, nada mais é do que a distância do centro da figura achurada, da figura que a gente está analisando, da figura mais escura, até a linha neutra. A linha neutra está passando aqui. Tá? Então, eu quero saber essa distância aqui, ó. Essa distância, pessoal, eu posso falar que ela é o quê? Eu posso falar que ela é, ó, metade de H, metade da distância, é porque tudo isso aqui é H, tá, gente? Eu vou colocar do lado de cá. Opa. É H sobre 2. Isso aqui tudo é H, tá? Se eu pegar, olha, H sobre 2, né? Então,
Vamos lá, a gente tem que achar uma saída. H sobre 2, e aqui eu tenho Y. Y é a distância da linha neutra até o início aqui dessa figura. Então, vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer aqui? Vocês vão ter que me ajudar aí. Aqui nós vamos ter, ó, essa distância y barra pode ser y mais esse pedacinho aqui, ó. Y mais esse pedacinho. Quanto que vale esse pedacinho que eu tô falando aí para vocês, pessoal? Alguém sabe me falar? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Quanto que vale esse pedaço? Eu vou facilitar para vocês, tá? Vou facilitar para vocês. Esse pedação aqui, ó, esse daqui até aqui. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Tá. Então, ó, esse pedaço aqui, pessoal, nada mais é do que metade de H, né, que é tudo isso, menos Y. Certo? Vocês concordam comigo? Alguém não entendeu? Então, se eu pegar, olha, Y mais a metade desse pedacinho aqui, eu encontro o meu Y barra. Tá bom? E agora ficou fácil, ó. A área nada mais é do que a área da figura que a gente está analisando, tá, pessoal? Nada mais é do que isso aqui vezes a base. Então, base sobre 2, né? Multiplica H sobre 2 menos Y. E aí nós vamos ter um Q igual a Y mais meio de H sobre 2 menos Y, que multiplica a área, que é o quê? Base sobre 2, H sobre 2 menos Y. Até aqui alguém tem algum problema? Alguém não entendeu? Pessoal, preciso que vocês falem, tá? Tá tudo certo? Vocês querem que repete? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos resolver essa primeira parte que depois a gente passa para cá. Ó, aqui nós vamos ter o seguinte: y mais h sobre 4 menos y sobre 2. Aqui a gente mantém a mesma coisa, tá? Vezes b sobre 2, h sobre 2, menos y, e fecha aqui, tá? Y menos metade de y é o quê, pessoal? O que é 1 menos metade? Y sobre 2, mais h sobre 4, tá? Que multiplica h sobre 2 menos y, que multiplica b sobre 2. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, gente. Ó, primeiro, yh sobre 4 menos y ao quadrado sobre 2. Mais h ao quadrado sobre 8 menos YH
sobre 4. Fecha aqui, B sobre 2. Esse corta com esse. E aí nós vamos ter o seguinte, pessoal, ó. Nós vamos ter o seguinte. Que é igual. Que é igual a B sobre 4. B sobre 4. H sobre 2 menos Y ao quadrado. Entendeu? A álgebra aqui? Tenho certeza que vocês entenderam. Tensão. Tensão é igual a V vezes Q, tá? O que seria o Q? B sobre 4, H sobre 2, menos Y ao quadrado, tá? Dividido por... Pessoal, momento de inércia. Qual que é o momento de inércia dessa figura aqui? Vocês vão falar isso para mim. Que momento de inércia que é essa figura? Isso aqui é um retângulo, então... Como vai ficar o momento de inércia aqui? Base vezes altura ao cubo dividido por 12? Exatamente. P vezes H ao cubo dividido por 12. E o T, pessoal? Que espessura... O que a gente vai chamar de T? A base? A base, exatamente. Então, ó, é só a gente colocar aqui, ó. Base vezes altura ao cubo dividido por 12, tá? Vezes o T, que é a base. A gente acabou de ver isso. Pessoal, aqui eu estou fazendo a tensão, né? Mas eu quero saber a tensão máxima. Aonde que acontece a tensão de cisalhamento máximo? Que eu acabei de falar para vocês. Aonde que é o máximo da tensão cisalhante? Não seria alguma coisa tipo assim, gente? Olha. A tensão máxima não está aqui? Certo? Então, onde que acontece a tensão máxima? Pessoal, a tensão máxima acontece em cima da linha neutra. Em cima da linha neutra, ó, esse ponto aqui a gente chama ele de y igual a quanto? Aqui eu tenho um y máximo, aqui eu tenho um y máximo. E aqui eu tenho y igual a... Chuta, gente. Vocês estão me escutando, gente? Gente, tá tudo ok aí? Internet? Pessoal, o y aqui é igual a zero. Fala para mim, gente, se a internet tá boa aí, senão eu vou parar aqui. O y é igual a zero em cima da linha neutra. Se o y é igual a zero, o que eu vou fazer, pessoal? A tensão máxima, ó, y igual a zero, tá? Vou chamar o y igual a zero. E aqui eu tenho y. Como que vai ficar a minha equação? Gente, a internet tá ok? Beleza. V, então, ó, aqui eu vou chamar ela de zero, porque eu estou trabalhando agora com a tensão máxima. V vezes BH ao quadrado dividido por 8, né? Tudo isso dividido por B ao quadrado, H ao cubo dividido por 12. Quando eu tenho uma equação assim, o que a gente faz? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Como que vai ficar? Conserva o primeiro, olha, V vezes BH ao quadrado dividido por 8 vezes 12 sobre B ao quadrado, H ao cubo. Olha, corto esse B com esse quadrado, corto esse H ao quadrado com esse cubo aqui, e aí a nossa equação vai ficar, ó, tensão máxima é igual a 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. V
sobre... O que sobrou aqui, gente? B vezes H. O que é B vezes H? Área. Área. Então, aí a gente encontra uma redução, tá? Uma simplificação dessa equação inicial aqui, ó. Dessa equação inicial aqui, que é vezes V e vezes T, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui vale para outra seção transversal que não seja retangular? De novo, não vale, tá? Não vale. Se vocês fizerem, por exemplo, uma seção triangular, seção circular, seção, sei lá, trapezoidal, em forma de T, em forma de I, tá errado. Tá bom? Então, pontos importantes. Força de cisalhamento provocam distribuição não linear da deformação por cisalhamento. Então, o que eu quero dizer aqui? A distribuição é não linear. Vocês podem, quando eu mostrei para vocês lá, né, vocês viram que é uma parábola, é não linear. A fórmula do cisalhamento vem do equilíbrio das forças, é o que eu mostrei para vocês. A tensão de cisalhamento varia parabolicamente com a altura, né? Falei também. A tensão de cisalhamento não deve ser usada para determinar a tensão de cisalhamento em peças curtas ou achatadas. Vou mostrar para vocês agora no próximo slide. O que eu quero mostrar, gente? Quando eu tenho uma peça esbelta, que a gente chama, ó, peça esbelta, peça curta ou chata. O que significa isso? É a relação altura-base. É a relação altura-base, tá? Quando eu tenho uma relação altura-base, ou base-altura, né? Vamos supor aí a altura-base, uma relação grande, uma relação alta, quer dizer que eu estou trabalhando com uma peça esbelta. Esbelta é fina, tá? E quando eu tenho uma relação pequena, eu estou trabalhando com uma peça, né, mais larguinha, mais gordinha, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de curta ou chata. Tá? Por que a gente, então, não deve analisar a tensão de cisalhamento nessa situação aqui? Pensem bem, gente, olha. Quando eu tenho uma peça esbelta, olha o que acontece. A sua base, né, quando a gente vai fazer a análise das tensões na seção transversal, aqui acontece uma certa variação. Sendo que aqui nessas extremidades, olha, pessoal, não confundam extremidade, tá? Esquerda e direita com a extremidade baixa em cima. A distribuição aqui é assim, ó. Com zero aqui nesses pontos e máximo aqui, tá? Nesse pontinho aqui, que é onde a gente está mostrando, ó. Tensão máxima, ó, tensão máxima em cima da linha neutra. O que eu quero mostrar para vocês é que na seção transversal existe uma variação da tensão, ela não é linear, olha aqui, ó. Ela não é linear. Ou seja, nas laterais nós temos tensões maiores, e no meio aqui nós temos tensões menores. Quando eu tenho uma peça esbelta, uma peça fininha, tá? O que acontece? Essa diferença entre, por exemplo, aqui, se aqui eu tenho tensão, ó, a diferença da tensão aqui com a tensão aqui não é muito grande. Porém, se eu tiver uma peça muito, né, achatada, olha o que acontece. A diferença desse ponto com esse ponto é muito grande. Tá? Aqui é praticamente igual. Aqui, a tensão nesse ponto é muito diferente da tensão nesse ponto aqui, tá? Que a gente chama de tensão máxima. Por isso é que a gente não deve trabalhar com esse tipo de cálculo para uma peça curta ou chata. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença. Olha aqui, pessoal. Ó. Quando eu tenho uma relação, tá? Base-altura. Aqui é base-altura, tá? Uma relação base-altura bem pequenininha, ou seja, eu tenho uma altura 4 vezes maior que a base, tá? Se a gente imaginar, por exemplo, aqui, ó. Aqui 4 e aqui 1. Nós temos uma relação base-altura 0,25 e a diferença entre a tensão máxima e a tensão média é quase nenhuma, é quase imperceptível. Porém, quando eu tenho uma relação base-altura 50, ou seja, eu tenho base 50 e altura 1, tá? Uma peça bem larga, tá? Como se fosse uma prancha de madeira mesmo. A diferença ela é muito grande, olha. Esse ponto aqui,
Ó, é 15 vezes maior do que esse ponto aqui. Por isso a gente não deve trabalhar, tá, com peças curtas ou chatas em relação à tensão de cisalhamento, tá? De cisalhamento transversal. Entenderam essa diferença, pessoal? Pessoal, alguém tem Sim. dúvida? Beleza. Então a gente pode passar agora para os exercícios. Vamos lá. Acho que agora vai ficar mais fácil, né? Tranquilo. Quer ver? O que eu vou fazer, gente? Vou puxar isso aqui para cá. Vou pôr mais aqui para baixo, que aí depois, se alguém quiser, eu posso passar isso aqui também, tá, pessoal? Se alguém precisar, eu posso passar esse arquivo aqui. Não sei como que vai para vocês, se vai em figura, como que é, mas eu dou um jeito aqui. Então, vamos lá, pessoal. Ó, primeiro exercício fala o seguinte. Podemos começar, gente? Então, vamos lá. Sim. Então, tá bom. Uma viga de madeira AB, aqui está a viga de madeira, com um vão de 3 metros e largura nominal de 100 milímetros, aqui então a largura é 90 milímetros, tá? Deve suportar as 3 forças concentradas mostradas na figura. Sabendo que para o tipo de madeira utilizada, a tensão normal, ou seja, a tensão que a gente encontra na flexão, tensão de momento, é 12 megapascal e a tensão cisalhante 0,82 megapascal, ele quer saber a altura mínima necessária. Nesse caso aqui, como ele deu a tensão normal e a tensão cisalhante, a gente precisa testar para os dois, tá? Nós vamos testar, então, qual que é o menor D possível para essa situação. Para começar essa questão, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar vocês que para a gente determinar a tensão normal na flexão, a equação é M vezes C, tá? Dividido por I. E, para a gente testar a tensão de cisalhamento, tá? Aqui nós temos que é Q vezes V sobre I vezes T. É isso mesmo, gente? É isso? Se vocês falarem que é isso, vocês querem ir pelo caminho mais difícil, né? Porém, isso aqui se trata de uma seção transversal o quê? Retangular. Se é retangular, eu posso substituir essa equação por 3 meios de V sobre A. Então, nós vamos usar isso aqui, ó. Então, essas duas equações. Primeiro, o que a gente tem que descobrir, gente? O momento máximo, porque se eu quero descobrir o D mínimo, eu tenho que descobrir qual que é a situação mais crítica. Para descobrir a situação crítica dessa viga, eu preciso descobrir, então, o M e o V. Como que a gente faz isso? Como que eu descubro o V e o M, pessoal? Pessoal, é muito mais fácil eu dar a aula aqui tocada, sabe? Tipo assim, eu vou falando, e aí vocês vão achar que tudo isso é fácil. Aí na hora de fazer o exercício, vocês não vão saber fazer, tá? Então, por isso é que eu fico perguntando para vocês, para estimular vocês a pensar, tá? Então, quando eu perguntar, mesmo que vocês errem, é parte do processo. E aí eu pergunto para vocês de novo. Como que a gente encontra o momento e a cortante em uma viga desse jeito aqui, pessoal? A gente já fez isso mais de 1000 vezes. Como que a gente encontra o M e o V? Dividir em seções? Isso, diagrama de momento, fletor, esforço, cortante. Tá? Exatamente. Então, olha, nós não temos cargas na horizontal, a gente só tem carga na vertical. Somatório das forças em Y igual a zero, tá? Nós temos 12,5 mais 12,5, vamos,
12,5 mais 5 mais 12,5 mais... Desculpa. Eu poderia jogar para lá, mas vamos lá. Menos 12,5, menos 5, menos 12,5, mais VA mais VB igual a zero. Significa que VA mais VB é igual a 30. E aí eu vou mostrar um macetinho para vocês aqui agora. Eu preciso fazer somatório de momento aqui? Eu posso fazer, mas eu não preciso. Por que eu não preciso? As cargas, elas estão distribuídas igualmente, olha, na viga. Então, ó, eu tenho 5 aqui na metade. Vai 2,5 para cá, 2,5 para cá, né? Eu tenho 12,5 do lado esquerdo e 12,5 para o lado direito, né? Na mesma posição, quer dizer o quê? Que VA igual a 15 kilonewtons e VB igual a 15 kilonewtons. Eu não preciso, então, fazer o restante da conta. Alguém não entendeu isso? Tá. Depois, pessoal, vou dividir isso aqui em seções. Ó. Seção S1, seção S2, seção S3, seção S4. Tá? Vamos fazer, então, aqui as seções. Muito bem. A primeira seção S1, ela varia de 0 menor ou igual a x, menor que 0,6. Tá? Na seção S1, eu tenho V igual a 15 e M igual a 15x. Na seção S2, que varia de 0,6 menor ou igual a x, menor que 0,6 com 0,9 e 1,5, nós temos o seguinte, V igual a 15 menos 12,5, V igual a 2,5. M igual a 15x menos 12,5, que multiplica x menos 0,6. M igual a... Aqui vai ficar assim, olha. 2,5x mais quanto, gente? Continha com vocês. O meu deu a multiplicação 12,5 por 0,6, 7,5. 7,5. Ótimo. Agora, a seção, vou dar um espacinho aqui, a seção S3 varia de 1,5 menor ou igual a x, aí eu acho que é 2,1, né? 1,5 mais 0,6, né? Menor ou igual a x, menor que 2,1. Na seção S3, aparece aqui agora uma carga de 5, tá? Uma carga de 5. Então, vai ficar assim. Vai ficar da seguinte forma. V igual a 15... Opa, desculpa. V igual a 2,5 menos 5. V igual a menos 2,5. O M, 2,5x mais 7,5 menos 5, que multiplica x menos 1,5. Como que fica essa equação aqui, gente? Do M. Aqui vai ficar, olha, menos 2,5x mais 7,5. 5 vezes 5. 7,5 com 7,5 vai dar 15, gente? Faz a continha aí. Isso. Tá. A seção S4 varia de 2,1 menor ou igual a x, menor que 3. V é igual, agora vai aparecer outra carga de 12,5 aqui, ó.
Aqui, apareceu uma outra carguinha de 12,5. Tá? Então, ó, menos 2,5 menos 12,5 V igual a menos 15. Momento é igual a menos 2,5x mais 15 menos 12,5 que multiplica x menos 2,1. Como que vai ficar essa equação, gente? Que vai ficar menos 15x mais Uma ficou menos 11,25. Não sei se é isso. menos 11,25? Não sei se é isso. Eu vou fazer de novo. O meu deu 41,25. Mais 41, né? É. Tá. Alguém mais achou 41,25? Eu achei também. Beleza. Então agora a gente precisa fazer o seguinte. Fazer aqui, ó. X, V e M. Fazer a tabelinha, tá? Vou colocar 3 valores em cada. 0, 0,3 e 0,6. Podem fazer nas continhas aí. X, V e M. Aqui vou colocar 0,6, 0,6. Vou colocar, sei lá, 1 e 1,5. Isso. Aqui é a mesma coisa. X, V e M. 1,5, 1,8, 2,1. E aqui, X, V e M. Então, olha, para x igual a 2,1, 2,5 e 3. Vamos lá, pessoal. Quanto que vale a cortante em 0? 15, 15, 15. Momento em 0, 0. Momento em 0,3. Quatro e meio. E em 0,6. 9. Aqui a gente vai ter 2,5, 2,5, 2,5. Em 0,6, confere aí se vai dar 9. Com essa equação aqui do S2. Tem que dar 9. Em 1. Deu 9? Deu. Em 1. 10. E 1,5. 11,25. 11,25. Aqui, menos 2,5. E momento em 1,5 tem que dar 11,25. Confere, por favor. E 1,8.
10,5. 10,5 e 2,1. 9,75. Aqui na S4 vai dar para ver menos 15 em todos. Aqui tem que dar 9,75. Em 2,5, quanto que deu? Quanto que deu? 3,75. 3,75 e em 3. 0? Não, né? Menos 3,75. Gente, tem alguma coisa errada aqui nessa última parte. Tem que fechar em 0. Eu já sei aonde que está errado. Eu já sei aonde que está errado. Pessoal, a viga, ela tem 2,4 metros, não é 3 metros. Não são 3 metros. Aqui, ó, a gente tá, ó, 0,6 com 0,9, 1,5. 1,5. 1,5 com 0,9, olha aqui, pessoal. 1,5 com 0,9, aqui, ó. 1,5 com 0,9 é 2,4, não é 2,1, né? 2,4. 2,4, eu somei 0,6, tá? 2,4. Então, essa equação aqui, se eu não me engano, tá certa. Tá certinha. A única coisa que a gente vai ter que fazer é mudar isso aqui, ó. Aí a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui de novo. Essa equação do V tá certa. E aqui a gente tem que mudar para 2,4. Por isso que não deu 0, né? E aí aqui, ao invés de ser 41,25, aqui tem que ser 45. Deixa eu ver uma coisa. Tá, a equação tá certa. Quanto dá aqui 2,4? E esse daqui a gente tem que mudar, ó. E esse aqui também. Quanto dá esse aqui, gente? 2,4. 9? Isso. Então, aqui, ó. 9. Aqui, 9. Aqui eu nem vou colocar esse 2,5. Já vou deixar com o 3 aqui, tá? E o 3 vai dar 0. Então, vamos lá. Beleza. Agora, vamos fazer o diagrama. O primeiro diagrama que a gente vai fazer é o diagrama de V. No diagrama de V, decortante, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os pontos principais, tá? 0, 1,5, 3. Aqui e aqui. Então, aqui nós temos, ó, 0. Só para facilitar, tá, gente? 0, 0,6, 0,9, ó, 0. 0,6, 1,5, 2,4 e 3, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá. Já vou copiar isso aqui. Opa.
Já vou copiar isso aqui para o próximo também. Tá, então muito bem. Olha, pessoal, aqui vai ser fácil, ó. Nós temos o seguinte, seção 1, de 0 a 0,6, 15, tá? Daqui até aqui, 15. Na seção S2, a gente tem 2,5, então de 15 ele vem para 2,5. Na seção S3, olha, ele vem para menos 2,5. E depois ele finaliza em menos 15. Então, aqui está, ó, 15, 2,5, menos 2,5, menos 15. Aí eu pergunto para vocês, qual é o V máximo, pessoal? Qual é o V máximo que a gente está procurando? Quanto? Em módulo. 15. 15 quilonewtons vezes metro, tá? E agora o momento, tá? O momento é o seguinte, ó, vamos lá, nos pontos principais. O momento, ele é todo positivo, olha, não tem valor negativo. Então, vamos lá. O momento em 0 é 0. O momento em 0,6 é 9. O momento em 1,5 é 11,5. Em 2,4, 9. Em 3, 0. Aí é só a gente ligar por retas, tá? Não tem nenhuma parábola, equação de segundo grau. Daqui até aqui, daqui até aqui. Daqui até aqui, tudo positivo. Então, aqui nós temos 0, 9, 11,25, 9 e 0. Qual é o momento máximo, pessoal, para essa viga? onze vírgula 25 quilonewtons vezes metro. E aqui não tem nada de metro, né? Por que eu coloquei metro aqui? quilonewtons e 11 quilonewtons. Agora vai ficar fácil, pessoal. Agora vai ficar tranquilo, quer ver? Se a gente sabe que eu preciso encontrar o menor D possível, eu vou testar nessas duas equações. E aí eu vou começar pela equação da flexão, tá? Vamos começar pela equação da flexão. Não, antes da gente fazer isso, eu já vou fazer também o momento de inércia, tá? Já vou deixar tudo prontinho. Olha, momento de inércia, tá? A gente vai usar nos dois. O momento de inércia, pessoal, nada mais é do que, ó, momento de inércia é igual a base, eu sei que é 90 milímetros, tá vendo, ó? A largura aqui, ó, 90, e a altura é D, né? E a altura é D. Então, vamos lá. Momento de inércia é 0,09 vezes D ao cubo sobre 12. E aí, pessoal, vai ficar fácil. Olha, tensão é igual a M vezes a maior distância C dividido pelo momento de inércia. Qual é a distância C, pessoal, aqui para essa seção transversal? Se a linha neutra está aqui, qual é a distância C? D por 2?
Exatamente, D por 2, porque a maior distância está aqui ou está aqui. Não é isso? Muito bem. D sobre 2. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Tensão normal é igual a 15 não, 11,25 vezes 10 ao cubo, porque é quilonewton, vezes D sobre 2, dividido por 0,09 D ao cubo por 12. A tensão admissível, pessoal, a tensão admissível que foi dada no exercício, ó, opa, é 12 megapascal, tá? Então, nós vamos ter o seguinte. Cadê? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o seguinte. 12 vezes 10 à sexta é igual a 11,25 vezes 10 ao cubo D sobre 2, dividido por 0,09 D ao cubo por 12. Qual é o valor do D, pessoal? Vamos lá, alguém achou? Zero vinte e cinco. Isso. 0,25 metros, tá? Ou 25 centímetros. Tá? Beleza. Agora, vamos testar a outra parte, né? Que é a parte do cisalhamento. Tensão, cisalhamento é igual a 3 meios de VA. A tensão de cisalhamento que foi dada, admissível, é igual a 0,82 vezes 10 à sexta, que é igual a 3 meios de V, que é 15, né? Vezes 10 ao cubo, dividido pela área. A área nada mais é do que 0,09 vezes a base, que é D. D tem que ser maior, né, que... Aqui é maior ou igual, tá? Zero vírgula três. Isso. Tem que ser maior ou igual a 0,3 metros. D tem que ser maior ou igual a 30 centímetros. E aí, pessoal, qual que é o menor D que a gente pode utilizar?
Qual o menor D que a gente pode utilizar? 0,25? Beleza. Aí eu uso 0,25. Né, atendo aqui os critérios da flexão, da tensão normal, né, da tensão sigma por momento. Mas e aqui? Aqui eu preciso de 30 centímetros, no mínimo. Aí eu não atendo esse, tá? Aqui, se eu aplicar uma força, por exemplo, a uma tensão de 0,82, igual está mostrando aqui, eu preciso de 30 centímetros. Então, qual que é o D mínimo que a gente tem que utilizar, pessoal? 30 centímetros. Porque se eu utilizar 30 centímetros, eu atendo tanto a tensão de zeramento quanto a tensão normal. Entendido isso? Sim. Beleza. Dúvida nesse exercício? Dúvida? Alguém? Não. Vamos para o próximo? O próximo exercício fala o seguinte, gente. Olha, vamos voltar aqui. O próximo exercício fala o seguinte, ó. A viga mostrada na figura é feita com duas tábuas. Então, tá aqui, ó, uma viga em T. Determine a tensão de cisalhamento máxima necessária na cola para que ela mantenha as tábuas unidas ao longo da linha de junção. Os apoios em B e C exercem apenas reações verticais na viga. Então, muito bem. Aqui nós temos todas as informações, aqui, ó, no desenho. Cadê? Aqui. Seguinte, ó, bem tranquilo também. Essa seção transversal, pergunto para vocês, é retangular? Não é retangular, né? Então, a equação que a gente vai utilizar é Q vezes V sobre I vezes T. Primeira coisa que a gente tem que encontrar, pessoal, é o momento de inércia. Só que para encontrar o momento de inércia, a gente tem que encontrar o Y centro de gravidade, tá? Porém, essa viga aqui, eu preciso encontrar qual que é o momento máximo nessa viga. Eu preciso encontrar qual que é o momento máximo nessa viga. Para isso, a gente precisa encontrar, de novo, V por meio de seções. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer já vai ser isso, né? Ó, somatória das forças em Y iguais a zero. O que a gente tem em Y? Ó, nós temos um VA, aqui nós temos um VB, então vai ficar assim, ó, VA mais VB é igual, aí aqui nós temos 6,5 distribuído em 4 metros. Oh, desculpa, não é igual não, tá? Menos, igual, ainda não, né? Menos 6,5, e aí concentrando ela, 4 é igual a zero. Aqui eu não preciso trabalhar com momento. Tá, nós vamos chegar lá. VA mais VB igual, então, a quanto, gente? 6,5 vezes 4. 26? Sim. 26. Aqui eu preciso fazer a equação do momento. Vou fazer a equação do momento em A para a gente encontrar VA e VB. Então, é o seguinte, olha. Nós temos uma força aqui, né, de 26, aqui a 6 metros de VA. Então, vai ficar assim, ó. Menos 26 vezes 6, tá? Mais 8 VB, igual a zero. VB igual a quanto, gente? Três vírgula três. 3,3. Eu encontrei aqui 19,5. Mais alguém encontrou isso? Eu também. 19,5 quilonewtons. E o VA vale quanto, gente? 19. Então, meio mais 6, 6,5. Ótimo. Agora a gente consegue passar para seções. Aqui nós vamos ter duas seções, né? A primeira seção
Ó, a seção S1 varia de 0 menor ou igual a x menor que 4. Ela está aqui, ó. S1. E a seção S2, tá? Varia de 4 a 8. Então, vamos lá. Aqui é que eu não preciso de momento, tá, pessoal? Porque ele não pede nada em relação à tensão normal. Então, ó, V é igual, de 0 a 4, é igual a 6,5. Muito bem. Na seção S2, que varia de 4 menor ou igual a x menor que 8, aí vocês vão ter que me ajudar, porque aqui eu começo com 6,5 menos quanto, pessoal? Como é que vai ficar isso aqui? Vamos ver se vocês lembram. Hein, pessoal? Como que a gente vai fazer aqui nesse caso? Ninguém lembra? Menos 26x? Mas como que você sabe que... Como que você sabe que é 4 metros, sendo que a seção varia daqui até aqui? Alguém perguntou alguma coisa aí? Isso, a Isabela falou certinho. Olha. 6,5 que multiplica x menos 4. Né? 6,5 que multiplica, olha, x menos 4. Né, pessoal? Tem 6,5, mas eu tenho que concentrar ele em algum lugar. Tá? Para concentrar, eu tenho que saber que distância que é essa. Essa distância nada mais é do que x menos o que ficou para trás, x menos 4. Tá? Então, vai ficar o quê? V igual a menos 6,5x mais... Quanto dá essa conta aí, gente? 4 vezes 6,5 mais 6,5. R$ 32,5. Quanto? 32,5. 32,5. Beleza. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mais alguém achou isso? É isso mesmo. Tá. Então, aqui nós temos x e... Desculpa. X e m, não. X e v. Tá? X e v. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 4, 6 e 8. Quanto dá em 4, pessoal? 4? Isso. Quanto dá em 4? 6,5. Isso. Em 6. Quanto, gente? Menos... Eu tô vendo 6,5. Menos 6,5? E em 8?
do menos 19,5. Isso, menos 19,5. Gente, então agora a gente consegue já... Agora a gente consegue já fazer aqui o diagrama, que é o que a gente tem que fazer, né? Aqui a gente tem... Vamos lá, eu vou só mudar isso aqui. Aqui nós temos 0, 4 e 8, né? Zero, 4 e 8. 0, 8, 4, 2 e 6. Muito bem. De 0 a 4, pessoal, nós temos 6,5. De 0 a 4, nós temos 6,5. Depois, eu continuo em 6,5, só que eu vou para... Ó, aqui eu tenho 6,5, depois eu vou para 19,5. Então, acontece isso aqui, ó. Aí, muito bem. Aqui é positivo, aqui é negativo. Qual é o V máximo, pessoal? Pergunto para vocês. Não fica dúvidas que é 19,5 kN, né? Então, próxima parte agora da conta. Próxima parte. Agora, gente, vou dar um Ctrl+C aqui. Vou trazer para cá só para facilitar a nossa conta. Então, vamos lá, ó. Agora, o que a gente precisa saber? A altura da linha neutra, né? A altura da linha neutra. Eu sei, pessoal, o seguinte, olha. Y, centro de gravidade, nada mais é do que somatório dos y barra vezes a área dividido pela somatória da área. Y, centro de gravidade, é igual a... vamos lá, são duas peças, né? A primeira peça vai ser o seguinte, o y barra da primeira peça é 0,075, que multiplica a área, que é quanto? 0,15 vezes 0,03. Estou fazendo dessa área aqui de baixo. A segunda área, que é a área aqui na horizontal, vai ser o quê? O y barra dela é 150 mais 15, né? Que é a metade de 30. Então, vai ser o quê? Mais 0,165, que multiplica a área, que nada mais é do que 0,15 vezes 0,03, dividido por 0,15 vezes 0,03, mais 0,15 vezes 0,03. Poderia multiplicar por 2. Qual que é o YCG aqui, pessoal? Eu vou ajudar vocês. O YCG, meu, deu 0,12 metros. Quero ver se alguém de vocês vai encontrar isso ou se eu estou errado. Isso. Deu isso? Bom, então tá. Agora a gente consegue fazer o momento de inércia. Momento de inércia, né, que vai ser em x, é igual a I1 mais o I2. I1, tá? Vou chamar o I1 dessa parte aqui de baixo, tá, gente? Ó, essa parte aqui de baixo, ó. O I1 vai ser essa parte aqui de baixo. Então é o seguinte, ó. A parte aqui de baixo vai ser assim, ó. Base, 0,03. Altura, 0,15 ao cubo dividido por 12. Mais a área, 0,03 vezes 0,15. D ao quadrado. Ó, o centro de gravidade dessa figura está em 75. E a gente encontrou o centro de gravidade da figura toda em 120. Então, é só a gente fazer, ó.
0,12 menos 0,075 ao quadrado. Quanto deu o I1 de vocês, pessoal? Eu não sei se é o que eu coloquei aqui, mas eu acho que é 1,755 vezes 10 a menos 5. Só que eu preciso que alguém encontre esse valor para eu ter certeza. Isso mesmo. Ah, beleza. Então tá certo aqui. O I2, ó, a base 0,15, a altura 0,03 ao cubo, dividido por 12, mais a área, né, 0,03 vezes 0,15. E aqui nós temos, olha, o centro de gravidade da figura 2 está em 165, que é 150 mais 15, 0,165, menos a altura do centro de gravidade, que a gente encontrou 120, 0,12 ao quadrado. Quanto deu o I2? Eu acho que eu encontrei 9,45. 9,45 vezes 10 a menos 6. Se isso que eu encontrei está certo, eu quero que vocês verifiquem aí, por favor. Eu deu isso também. Deu isso. O I total, então, vai dar quanto? — 2,7 vezes 10 a menos 5 metros a quarta? Sim. Ótimo. Tudo bem. Agora, pessoal, agora ficou fácil, né? Agora, bom, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque ainda falta a gente encontrar o quê. Tá? Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou melhorar aqui. Para encontrar o que, né, que é o momento estático, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Ele está falando o seguinte, ó. Que tem isso aqui. Isso. Tá. E aí, o exercício pede a seguinte coisa, olha. Determine a tensão de selamento máxima na linha de cola. Então, ele quer saber na linha de cola, gente. Se ele quer saber na linha de cola, que é aqui, ó, que é aqui em vermelhinho, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar tudo que está acima da linha de cola. É isso aqui que eu tenho que analisar, tá? E aí eu faço aqui, ó, que é igual a y barra dessa parte que está acima, tá, da linha de cola, vezes a área, que é igual, o que é o y barra? O y barra é essa distância aqui, pessoal, ó. A linha neutra, o centro de gravidade da figura achurada está aqui, e a linha neutra passa aqui, em 120, né? Aqui eu tenho o YCG, tá? Eu quero saber que distância é essa aqui. Se eu sei que, ó, daqui... Opa, desculpa. Pode ser. Se daqui até aqui eu tenho 165, tá? Basta eu fazer o quê? 165 menos o y centro de gravidade, tá? Da figura toda. Vai ficar como, olha? 0,165 menos 0,12, que é o YCG, vezes a área dessa figura. Que área que é essa? 0,15 vezes 0,03. Quanto que vai dar aqui, pessoal? Confere aí, eu encontrei 0,25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos.
Alguém mais encontrou isso? Isso. Beleza. E, antes da gente passar para a finalização da conta, isso aqui é o nosso T, que vai valer quanto, gente? Esse aqui em vermelho. Quanto, pessoal? É o contato entre a parte de cima e a parte de baixo. Quanto que vale esse contato? Essa base aqui, gente, ó. É a mesma coisa, 30, né? E agora ficou fácil, ó. Tensão cisalhante, tá? Naquele ponto, é igual a V vezes Q dividido por I vezes T. Tensão cisalhante é igual. O V que a gente encontrou é 19,5 vezes 10 ao cubo, vezes o Q, 0,2025 vezes 10 a menos 3, dividido, aí vamos lá no momento de inércia. O momento de inércia que a gente encontrou, 2,710 a menos 5. 2,7 vezes 10 a menos 5, que multiplica o T, que é 0,03. Quanto deu a tensão cisalhante aí, pessoal? Quanto? 4,8 megapascal? 4,8 MPa. E a gente encontrou dúvida, gente? Dúvida? Não? Pessoal, muita atenção no que eu vou falar agora. Tá perguntando ali, eu vou esperar ele passar. Não sei nem se vocês estão escutando ali, mas esse exercício pediu para a gente calcular, né, a tensão de cisalhamento na linha de cola. Tá? É como se ele tivesse falado aqui, assim, ó, nesse ponto aqui, qual que é a tensão de cisalhamento? Tá? Nesse ponto aqui, ó. Qual que é a tensão de cisalhamento? Ele falou que é na linha de cola. Mas e se ele tivesse falado aqui, pessoal, ó, nesse ponto aqui? E muitos grupos vão se deparar com esse problema aí. O que vocês iriam fazer? Basicamente a mesma coisa, olha, vocês iam traçar uma linha, uma área abaixo desse ponto, tá? Uma área abaixo aqui desse ponto, tá? E aí ia fazer a mesma coisa. Aonde está o centro de gravidade? Tá aqui, né? Qual vai ser o y barra aqui do que? Essa distância aqui. Qual que é a área? A área da figura achurada, que é isso vezes isso, tá? Então não tem diferença nenhuma. Certo? Ah, e se fosse no centro? Mesma coisa. Ou do centro para cima ou do centro para baixo. Ia dar a mesma coisa. Ok? Combinado? Dúvida? Não? Vamos passar para o último então, gente? Para a gente acabar? Pessoal, se vocês não tiverem dúvida, eu vou seguir, tá? O que o exercício aqui fala? O que esse exercício fala, gente? Ó, ele fala o seguinte. Ele pede a mesma coisa que ele pediu no exercício passado, tá? Só que ele quer saber na junta A e na junta B. Beleza? Só vai mudar o finalzinho do exercício. O resto é igual para os dois, né? Para a junta A, para a junta B, e ele foi bem bonzinho e já deu aqui o momento de inércia, ó. 8,63 vezes 10 a... aqui não tá, né? 8, acho que é 10 a menos 6. Deixa eu ver se eu anotei. 8,63 vezes 10 a menos 6.
Tá? Então, agora vai ser bem tranquilo. Ó. Já vou anotar aqui de uma vez. O momento de inércia é igual a 8,63 vezes 10 menos 6 metros a quarta. E essa distância aqui, ele falou que era 20, né? Aqui, ó. Sabendo que a largura de cada junta colada é de 20 milímetros. Então, ficou beleza. Ficou? O T aqui é 20. O que eu preciso saber? Ó, tensão é igual a V vezes Q dividido por IT. Eu tenho tudo isso, preciso encontrar o V. Só que ele quer saber, olha, aqui, olha, na seção NN. Isso facilita muito a nossa vida. Por quê? Primeira coisa, pessoal, eu preciso fazer somatório de fx e de fx e fy no momento? Não preciso, porque as cargas estão equidistantes. Então, eu sei que VA recebe 1,5 kN e VB recebe 1,5 kN, né? E como ele quer saber aqui na seção NN, então fica fácil, ó. Eu quero saber só na seção, eu só preciso saber a seção S1. Seção S1 varia de 0 menor ou igual a x, menor que 4. Tá? E, nesse caso, eu só tenho uma carga de 1,5 para cima aqui. Então, o V, nessa seção NN, vale 1,5 kN. Né? Agora, pessoal, já que eu tenho V, tenho I e tenho T, eu preciso encontrar, tá, o Q, que é o momento estático, para a parte aqui de cima, e o Q, que é momento estático, aqui para a parte de baixo. Só que antes de fazer isso, pessoal, eu preciso encontrar o Y centro de gravidade, que se eu não me engano ele já foi até dado aqui, ó. Professor, mas por que você tem que encontrar o Y centro de gravidade? Porque a parte de cima é maior do que a parte de baixo. Vocês estão me escutando bem aí, pessoal? Sim. A parte de cima, então, é diferente da parte de baixo. Quer dizer que o centro de gravidade não está no centro da figura. Vamos passar, então, para cálculo do Y centro de gravidade, que é igual a somatória dos Y barra vezes a área dividido pelo somatório da área. Somatório da área. Todas as áreas. Y centro de gravidade é igual a... Vamos lá. O Y barra, aqui nós temos 3 áreas, tá? O Y barra, vou chamar isso aqui de área 1, 2 e 3. O Y barra da área 1 nada mais é do que metade de 20, que é 10. 0,01, que multiplica a área da figura 1, que é 20 vezes 60. 0,02 vezes 0,06. Mais, agora a figura 2. A altura do centro de gravidade da figura 2 é metade de 80, que é 40, mais 20. 0,06, que multiplica a área da figura 2. 20 por 80, 0,02 vezes 0,08. Mais a altura do centro de gravidade da figura 3, que é 80 com 20, 100, mais metade de 20, que é 10, 0,110, tá? Que multiplica a área, 0,1 vezes 0,02. Dividido pelo somatório das áreas. 0,02 vezes 0,06, mais 0,02 vezes 0,08, mais 0,1 vezes 0,02. Y, centro de gravidade, igual a... Aí é com vocês. Tem que dar, pessoal, tem que dar esse 68,3 aqui, 0,0683. Vê se vai dar, se a gente fez a continha certa.
Deu isso mesmo, professor. Beleza. Então tá bom. Agora, vamos lá. Agora, a gente precisa encontrar o que da junta A e o que da junta B. Para isso, o que eu vou fazer? Vou fazer um desenho aqui para auxiliar, para auxiliar a nossa visualização. Nós temos o seguinte, ó. Aí, tá bom. Beleza, gente. Ó, aqui a gente tem a junta A, aqui a gente tem a junta B. Tá? Primeira coisa, para determinar o que A, eu tenho que saber o y barra de A, o y barra de A, vezes a área A. Então, é isso aqui que eu quero saber. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou copiar, porque nós vamos precisar disso aqui depois. Muito bem. Aqui está a área que a gente vai analisar. É acima do ponto A, né? Então, vamos lá, ó. O centro de gravidade dessa figura está aqui e o centro de gravidade da figura toda está passando aqui, assim, mais ou menos. Né? Eu quero saber que distância é essa. Essa distância, pessoal, nada mais é que, vamos lá, que A é igual. O y barra vai ser, então, ó, para facilitar, ó, essa altura aqui é 20 mais 80 mais 10, então é 110, né? Menos a altura do centro de gravidade, que é 68,3. Aí vai ser fácil, olha, 0,11 menos 0,0683. Se alguém não entender, é só falar. E a área da seção achurada é 100 por 20. É 100 por 20. A 0,1 vezes 0,02. Que é A igual a... Eu não tenho essa resposta, gente. Vocês vão ter que falar. Eu achei 8,34 vezes 10 a menos 5. 8,34 vezes 10 a menos 5. Mais alguém? Bom, se mais ninguém encontrou, nós vamos confiar no colega. E o QB é analisando essa área aqui de baixo, né? Abaixo da junta B. Então, QB é igual ao y barra B vezes área B, QB é igual. Aqui nós temos, olha, o centro de gravidade da figura, aqui esse centro de gravidade. Então, pessoal, essa distância aqui nada mais é que tudo, né, daqui de baixo até o centro de gravidade, 0,063, menos a metade dessa altura aqui. Essa altura aqui vale 20, se eu não me engano, ó 20, a metade dela é 10, né? Menos 0,01, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar o quê? É 0,053, mas vamos colocar aqui para ficar bem demonstrado. 0,063 menos 0,01, que multiplica essa área, que nada mais é do que 60 por 20. 0,06 vezes 0,02. Quanto vai dar o QB, pessoal?
6,36 vezes 10 a menos 5. Sim ou não? Meu Deus. Ah, beleza. Então tá. Agora sim a gente vai para a resolução do exercício. Tensão. Opa. Tensão na junta A. Ó, tensão na junta A nada mais é do que o Professor. V. Oi. Ali é 063 ou 0683? 0683, né? Aí vai dar diferente aqui, né? Quanto que vai dar? 06. 6,99. 83. 6,99? Isso. 7, então, para facilitar a nossa vida. Então, olha, o V é 1,5, né, vezes 10 ao cubo, vezes QA, 8,34 vezes 10 a menos 5. O momento de inércia foi dado, é 8,63, isso, 8,63 vezes 10 a menos 6. 8,63 vezes 10 a menos 6, vezes a espessura que é 20, gente. Tanto aqui para A quanto para B. 0,02. Tensão A igual a quanto? Eu encontrei 726,5 kPa. 726,5 kPa. Mais alguém? Alguém mais encontrou, gente, esse valor? Ou alguma coisa aproximada disso? Ninguém? Encontrei esse valor aí também. Então, tá bom. E aqui embaixo, olha, é a mesma conta, olha. 1,5, né, porque é na seção NN, ó, 1,5 na seção NN. O momento estático agora em relação a B, momento de inércia é igual para os dois e a espessura é igual, tanto em cima quanto embaixo. Quanto que vocês encontraram aqui? Eu encontrei algo em torno de 609 kPa. Isso. Beleza. Então era isso, pessoal. O exercício está pronto. Alguma dúvida nesse exercício? Ele veio um exercício mais fácil, né? Porque já foi dado tanto o y centro de gravidade, a gente só encontrou para conferir. O momento de inércia foi dado, né? Que são contas maiores. Para encontrar o V aqui foi bem tranquilo, né? Foi só uma sessão, então esse exercício foi tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Que queira discutir? Em qualquer exercício, qualquer explicação de hoje? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom, gente. Então tá beleza. A aula de hoje era isso. Eu vou deixar, né, para que vocês estudem
com essa aula, com esses exercícios, mais os exercícios que eu acho que são 2 ou 3, que eu coloquei na videoaula, que está lá no campus virtual, recomendo que vocês façam a videoaula. Por quê? Porque na videoaula explica certinho outras situações, tá? Eu expliquei aqui, mas lá explica detalhadamente outras situações que vão acontecer lá na lista. Então, o grupo que pegou a lista aí, se tiver qualquer dúvida, veja essa aula, reveja essa aula e veja a videoaula também, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me mandar um e-mail, mandar lá no campus virtual, a gente vai conversando, tá bom? Igual eu fiz essa semana, se tiver dúvida persistente, aí a gente até marca uma reunião aí no Meet e eu ajudo vocês, sem problema nenhum. O problema, o que vocês não podem fazer é deixar para a última hora, né, não perguntar, ficar tentando sem perguntar, porque aí realmente fica difícil, tá? Ótimo fim de semana para todo mundo, estou à disposição, é só me mandar um e-mail, eu estou aqui para responder o que vocês precisarem, tá bom?